Iniciando, então, o módulo de joelho, tá? Eu vou começar conversando um pouquinho com vocês com o tema lesão meniscal. Vamos começar falando um pouquinho sobre um caso clínico. Paciente do sexo masculino, 25 anos, deu entrada no pronto-socorro, apresentando, então, um quadro de dor e travamento do joelho, o joelho travado em flexão, tá? Após um trauma torcional durante prática esportiva. Estava jogando basquete, torceu o joelho e aí sofreu um travamento agudo do joelho. Tá? Ele foi para o pronto-socorro apresentando, então, essa imagem aqui na ressonância magnética. Vocês podem estar observando aqui, tá? A seguinte imagem. Aqui a gente está começando a observar aqui o ligamento cruzado posterior, aqui começando a apresentar o ligamento cruzado anterior, e aqui uma alça de balde, tá? Do corno posterior e metade aqui do corpo do menisco lateral, tá? Então aqui, essas já são imagens de artroscopia do paciente, mostrando aqui a alça de balde luxada do corno posterior e do corpo, aqui após a redução da alça, tá? E aqui no intraoperatório, a gente fazendo, então, a sutura da lesão através da técnica inside out, que é de dentro para fora, onde você entra com a agulha por dentro, sai pela parte de trás do joelho, por onde você dá o ponto do menisco na cápsula. Tá? Então, aqui dá para vocês verem claramente que na técnica inside out, a forma tradicional de realização é através da realização de uma via, seja na região posteromedial ou na posterolateral do joelho. Então, aqui no caso, o menisco lateral, foi feita uma via na região posterolateral com o objetivo justamente de proteger as estruturas neurovasculares. Quando a gente faz, então, uma sutura, tá? Pela essa técnica inside out, uma das nossas preocupações é justamente essa. Na região posteromedial, a gente deve proteger principalmente o nervo safeno, na região posterolateral, o nervo fibular. Tá? Então, aqui para vocês, observando aqui os pontos passados, tá? E a sutura tendo sido realizada. Tá? Falando um pouquinho sobre os meniscos, a gente sabe que o menisco é fundamental na biomecânica de contato do joelho, é uma estrutura que participa de diversas atividades, como absorção de impacto, é um estabilizador secundário, principalmente o corno posterior do menisco medial, participa da propriocepção pela presença de mecanorreceptores, mas a principal função do menisco, sem dúvida, está relacionada na distribuição e transmissão de peso na superfície articular. O menisco ele aumenta a área de contato ali entre o fêmur e a tíbia, e ele distribui por uma maior área da cartilagem a força do peso do corpo, diminuindo dessa forma a pressão de contato na cartilagem articular. Tá? Então, a ausência total e o parcial do menisco leva a alterações na biomecânica de contato do joelho, facilitando a progressão de alterações degenerativas. A gente sabe que as lesões meniscais são muito comuns, tá? Podem ser traumáticas ou degenerativas. Tá? O principal sintoma das lesões meniscais é a presença de dor, que pode estar relacionada com, eventualmente, derrame articular. Lembrando que em casos de trauma agudo do joelho com lesão meniscal, o derrame articular ele está muito mais associado com as lesões ligamentares do que com as lesões meniscais, principalmente por conta da vascularização dos ligamentos cruzados e tudo mais. A gente sabe que quando você está diante de uma hemartrose pós-traumática do joelho sem fraturas, a principal hipótese diagnóstica é a lesão da LCA em quase 80% dos casos. E a segunda hipótese mais provável é a luxação da patela, uma luxação aguda da patela. A gente sabe que é possível uma hemartrose pós-lesão meniscal isolada, mas não é muito comum, é bem mais raro. Tá? Além disso, o paciente pode estar apresentando falseio e travamento. Obviamente, esse travamento mecânico, a incapacidade de fazer, então, a flexo-extensão completa do joelho, está predominantemente associada com as lesões em alça de balde, que podem provocar, então, a luxação da porção meniscal para a região intercondilar. Bom, o tratamento das lesões do menisco vai depender de uma série de fatores, né, como, por exemplo, a localização da lesão. A gente sabe que as lesões na região mais periférica, próxima à borda menisco-capsular, têm maior capacidade de cicatrização, justamente porque é a região melhor vascularizada do menisco. Tá? De acordo com o tipo de lesão, existem diversos tipos diferentes de lesão meniscal. Tá? Então, não dá para a gente imaginar que todas se comportam da mesma maneira. Cada uma delas tem um prognóstico melhor de cicatrização, então vai responder melhor a um tipo de tratamento ou não,
tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a lesão longitudinal, as lesões oblíquas, as lesões radiais, as lesões horizontais e as lesões complexas em mais de um plano. Outro fator que vai influenciar também a presença ou não de lesões associadas, como a lesão do ligamento cruzado anterior, e fatores do paciente, como idade, nível de expectativa de retorno para as atividades esportivas e por aí vai. A gente sabe que diante de uma lesão meniscal aguda, você tem 4 opções básicas de tratamento: tratamento conservador, a meniscectomia parcial, a meniscectomia total ou a sutura meniscal, tá? A meniscectomia total é um tratamento de absoluta exceção, e a gente sabe que a sutura meniscal é o tratamento padrão ouro diante das lesões meniscais traumáticas e instáveis, tá? Quando você está diante de uma lesão na região da parte posterior do corpo e na região do corno posterior do menisco, uma opção de sutura é a técnica inside out, que é de dentro para fora, que é justamente aquela que eu mostrei para vocês. Um grande inconveniente dessa técnica é a necessidade de você realizar, então, essas vias na região posteromedial ou posterolateral do joelho, justamente para proteger as estruturas neurovasculares, tá? Quando você está diante de uma lesão na região mais anterior do menisco, seja o corno anterior ou a metade anterior do corpo, tá? A gente pode fazer o tratamento através da sutura outside inside, ou seja, de fora para dentro, tá? E quando a gente tem aquelas lesões que teriam indicação do inside out, uma opção de tratamento é justamente as suturas ao inside, onde você utiliza aqui um dispositivo para fazer a sutura, tá? E aí esse dispositivo fica preso ali na junção entre o menisco e a cápsula do joelho, prendendo ali o menisco, impedindo então o deslocamento dele. Diante de uma lesão meniscal, né, a sutura meniscal é considerado o tratamento de escolha, tá? No entanto, classicamente, as melhores indicações para sutura eram essas daqui. Então, lesões traumáticas, lesões longitudinais, porque permite a realização da sutura vertical, que é a que tem maior resistência biomecânica e menor taxa de falha, tá? Principalmente nas regiões mais vascularizadas do menisco, vermelha-vermelha e zona branca-vermelha. No entanto, com o passar do tempo, o melhor desenvolvimento das técnicas de sutura e o reconhecimento da importância do menisco na biomecânica de pontada do joelho, hoje se sabe que a sutura meniscal ela pode e deve ser realizada em outras situações, como, por exemplo, lesões horizontais em atletas jovens, lesões meniscocapsulares, que são as famosas lesões em rampa, ou ramp lesions, tá? Que estão predominantemente associadas com as lesões do ligamento cruzado anterior, né? As lesões radiais e as próprias lesões da raiz. Bom, já diante das lesões meniscais degenerativas, principalmente quando o paciente estiver apresentando já sinais de osteoartrite no joelho, o tratamento conservador é o tratamento de primeira linha, com reabilitação, fortalecimento muscular, fisioterapia e por aí vai. Tá? Obviamente, a presença de sintomas mecânicos é a grande indicação para o tratamento cirúrgico e, obviamente, se você tem sintomas de lesão meniscal e que não teve melhora após pelo menos 3 meses de tratamento conservador bem realizado, a indicação, então, é de meniscectomia parcial. Sempre lembrando, né, que diante de um quadro de meniscectomia, o ideal é a gente tentar manter sempre o máximo possível de tecido meniscal, uma vez que existe relação direta entre a quantidade de menisco ressecado e o risco de osteoartrite no joelho. Lembrando, inclusive, existe a famosa tríade da osteoartrose do joelho pós-meniscectomia, que é a tríade de Fairbank, né? Que é aquela associação de achatamento do côndilo femoral com diminuição de espaço articular e formação de osteófitos. Tá? Então, como mensagem importante diante aqui das lesões meniscais, né? É um momento de mudança de paradigma nas lesões meniscais, é importante, né, a gente tá sempre buscando salvar o menisco, tá, diante das lesões, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. Técnica ao inside, ó, as técnicas ao inside, elas estão indicadas predominantemente para as lesões na região mais posterior do menisco, tá? Então, as lesões mais anteriores são melhores tratadas com a técnica outside inside, e as lesões na região mais posterior, metade posterior do corpo e corno posterior, são tratadas tanto pela técnica inside out quanto pela técnica ao inside, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, com relação aqui aos meniscos, era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? Deixa eu aqui parar de projetar minha tela, tá?
Isso daqui que comentou, né, com relação à pressão na região lateral, a gente sabe que a meniscectomia parcial, ela leva um aumento maior da pressão de contato na cartilagem articular no compartimento lateral, tá? Por isso que a síndrome pós-meniscectomia, pós a retirada do menisco lateral, ela tende a ser maior, tá? O paciente, por exemplo, quando ele é jovem, ativo, ele pode acabar evoluindo até com um quadro de condrólise, que é a necrose da cartilagem articular, tá? Isso é uma coisa que é debatida, inclusive, em congressos e tudo mais. E quando você pensa em alterações sintomáticas a médio e longo prazo, elas tendem a ser mais significativas no compartimento lateral do que no compartimento medial mesmo, você tem razão. Bom, eu vou projetar aqui meu slide para fazer a segunda aula, tá bom? Artroplastia de joelho. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso. Paciente do sexo feminino, de 70 anos, apresentando um quadro de dor e limitação funcional dos joelhos, tá? Com uma deformidade angular no membro inferior acometido, né? Então, a gente pode estar observando uma deformidade em valgo, assimétrica em relação ao lado contralateral, obviamente piora a direita. Tá? O que chama essencialmente a questão aqui do quadro da paciente, a paciente possuía uma osteoartrite, né? Chama bastante atenção, na verdade, a subluxação do joelho, né? Tanto, né, pelo valgo grave, quanto a subluxação que a gente pode estar identificando, tanto na imagem aqui de frente, quanto a imagem de perfil, aparentemente a tíbia anteriorizada em relação ao fêmur, osteófitos aqui na região posterior. Tudo isso é importante para a gente avaliar por causa do seguinte, pessoal. Obviamente, esse caso é um caso bastante extremo, tá? No entanto, quando você está diante de um quadro de uma osteoartrite mais significativa, tá? E o paciente teve falha do tratamento conservador com fisioterapia, infiltração, medicações, você vai estar diante de uma situação que você provavelmente vai ter que indicar para o seu paciente algum tipo de tratamento cirúrgico, tá? E para você definir, né, a melhor conduta cirúrgica diante de um quadro de artrose, pessoal, é fundamental você avaliar um fator, que é a estabilidade ligamentar do joelho, tá? Um paciente que tem uma artrose com estabilidade ligamentar, ele provavelmente ele vai ser um cara que ele vai ser um candidato a fazer algum procedimento, como, por exemplo, uma osteotomia ou uma artroplastia parcial. No momento que esse paciente já apresentar instabilidade ligamentar, o que é representado pela classificação de Albar como grau 4 ou 5, tá? Grau 4, na verdade, na classificação de Albar, nada mais é do que presença de osteófito posterior, que é um sinal de insuficiência do LCA. A insuficiência ligamentar é indicação de prótese total. Se você tiver diante de um paciente com artrose avançada, com instabilidade ligamentar, a sua conduta, então, tem que ser artroplastia total de joelho na falha do tratamento conservador, tá ok? Bom, quando a gente fala em artroplastia total de joelho, a gente está falando de um procedimento que tem alguns princípios, né? Os objetivos da artroplastia total do joelho são devolver um eixo mecânico neutro para o membro inferior, com alinhamento anatômico aqui dos joelhos com 6 a 7 graus de valgo, com um balanceamento ligamentar correto, tanto em flexão quanto em extensão, com gaps, né, simétricos, ok? Bom, na técnica cirúrgica da artroplastia total de joelho, a incisão cutânea clássica é a incisão longitudinal mediana anterior. Tá? E aí você vai fazer a sua via de acesso através ali para você abordar a articulação propriamente dita, fazer a sua artrotomia por alguma via. Tá? E as vias clássicas para você fazer, então, uma prótese de joelho, elas podem ser transquadricipitais ou poupando o tendão no quadríceps. Tá? As técnicas clássicas que poupam o tendão no quadríceps são as técnicas subvasto, que vai por baixo do vasto medial, ou midvasto, que vai pelo meio do vasto medial. Tá? No entanto, essas técnicas são um pouco mais complicadas para deformidades mais severas e principalmente cirurgias de revisão e valgos mais graves. Tá? Por conta disso, tá? As técnicas mais seguras para realizar, na grande maioria dos casos, são as técnicas transquadricipitais, pelo meio do tendão do quadríceps. E dentro desse sentido, existem duas opções básicas, a parapatelar medial e a parapatelar lateral. Eu lembro que de ter visto que caiu, acho que no taro de vocês desse ano, tá? Qual o nome da técnica de artrotomia parapatelar lateral do joelho, a técnica de Keblish.
tá? A técnica de Keblich é uma técnica que é utilizada justamente para pacientes com valgo grave, porque isso permite uma melhor visualização da região lateral e não somente, já permite um melhor balanceamento do aparelho extensor. Diminui o risco de, depois de você terminar ali a cirurgia, quando você faz aquela técnica clássica para você ver o balanceamento da patela, tá? Que é a técnica do no thumbs, né? Que é você ver se a patela está centrada ali no fêmur sem apoiar com o dedão em cima dela, por isso que chama no thumbs, né? O que acontece? Diminui o risco de você ter que fazer uma liberação do retináculo lateral, porque você já fez na sua própria via de acesso, tá? Essa é a grande vantagem da técnica de Keblich para acessar o valgo grave. Mas a técnica clássica, que na grande maioria dos cirurgiões faz, na imensa maioria dos casos, sem dúvida, é a técnica transquadricipital parapatelar medial, onde você abre no meio do tendão do quadríceps e dá a volta na patela pela região medial, tá certo? Excepcional. Com relação à técnica cirúrgica, o que é importante a gente entender? Até a cirurgia da prótese de joelho é uma cirurgia de balanceamento ósseo e ligamentar. Isso é fundamental, tá? Então é fundamental, através dos seus cortes ósseos e do seu balanceamento de partes moles, você conseguir tanto um espaço em extensão quanto um espaço de flexão simétricos, tá? E bem balanceados. Do ponto de vista de cortes ósseos, o gap em extensão ele é influenciado pelo corte do fêmur distal e pelo corte da tíbia, ao passo que o gap em flexão ele é influenciado pelo corte da tíbia e pelo corte do fêmur posterior, tá? Perfeito. Com relação, então, ao corte do fêmur distal. O corte do fêmur distal, ele é o que dá o valgo da sua prótese. Lembra que a gente falou logo no início ali, que um dos objetivos é você ter ali um alinhamento anatômico do membro inferior ali com cerca de 5 a 6 graus de valgo? O que vai fazer isso é o corte distal do fêmur. Então, a gente sempre corta ali com 5 a 6 graus de valgo. No entanto, esse quanto de valgo que você tem que fazer, você pode calcular previamente no seu planejamento cirúrgico. E como você faz isso? Você traça aqui o eixo anatômico e o eixo mecânico do fêmur, e o ângulo entre essas duas linhas é o quanto que você tem que cortar de valgo na sua prótese. Em termos práticos, sendo sincero com vocês, a grande maioria dos cirurgiões não utiliza isso. Já corta lá 5 a 6 graus de valgo. Mas existe essa opção para você determinar o quanto que é o valgo que você faria na sua prótese, tá? Já o corte da tíbia, pessoal, ele é feito geralmente perpendicular ao solo, numa posição neutra, ok? Ótimo. Já o corte do fêmur posterior, pessoal, isso é bastante interessante. O corte do fêmur posterior, ele tem como objetivo, a partir do momento que você cortou a sua tíbia neutra, você quer, através do seu corte do fêmur posterior, obter um gap em flexão, um espaço em flexão simétrico. Para isso, você não pode cortar a sua prótese, ó, perpendicular, ou paralelo, no caso aqui, né? Paralelo ao eixo condilar posterior, posterior condylar axis, tá? Então, uma regra clássica que certamente vocês já ouviram falar é: o corte posterior do fêmur na prótese de joelho deve ser feito com 3 graus de rotação externa. Perfeito. Mas em relação ao quê? Tá? Então, ó, o seu corte é isso aqui. Então, mas ele tem que ser em 3 graus de rotação externa em relação a alguma coisa. E é justamente em relação ao eixo condylar posterior. Justamente com o objetivo que o seu corte, ó, ele seja, tá, paralelo, tá, ao corte da tíbia, para você ter um corte, um gap em flexão simétrico. Obviamente, existem outras formas de você utilizar outros parâmetros para você fazer o seu corte do fêmur posterior. E isso que é importante vocês entenderem. Então, existe, por exemplo, esse eixo que chama eixo transepicondilar. Você pode utilizar ele como parâmetro, tá? E aí, como é que tem que ser o seu corte? Ele tem que ser, ó, paralelo ao eixo transepicondilar. Outra coisa que você pode utilizar é o eixo, a linha antero-posterior, que é a linha de Whitesides. Se você utilizar a linha de Whiteside como parâmetro, o seu corte tem que ser como? Ele tem que ser, aí sim, ele tem que ser perpendicular. Então, como que eu corto o meu fêmur posterior? Em 3 graus de rotação externa em relação ao eixo condylar posterior, paralelo ao eixo transepicondilar,
ou perpendicular à linha de Whitesides. Esses são os parâmetros clássicos para você fazer o seu corte posterior do fêmur com o objetivo de você ter gaps simétricos de flexão. Perfeito? Ótimo. Adianta só os cortes ósseos? Não, a cirurgia da prótese é uma cirurgia de cortes ósseos e partes moles. A gente já vai falar sobre isso. Antes, tem uma peculiaridade interessante. Quando você tem uma deformidade em valgo, a tendência natural é você ter um desgaste ósseo maior na região posterior aqui, tá? Do fêmur, tá? De tal maneira que o que vai acontecer? Se você utilizar o eixo condylar posterior, tá? Como parâmetro para fazer o seu corte do fêmur posterior, você vai ter uma tendência a cortar o seu gap com desvio rotacional, tá? Em rotação interna, tá? Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Se você tem um valgo grave com uma perda óssea ali, uma hipoplasia na região do côndilo femoral lateral, sempre utilizar como parâmetro de escolha para você fazer o seu corte posterior do fêmur, a linha transepicondylar, o eixo transepicondylar, tá? Ele é o eixo de escolha para você fazer o seu corte do fêmur posterior no valgo, tá? Para diminuir o risco de você ter erros rotacionais na sua prótese. Bom, como eu falei para vocês, a cirurgia da prótese, a cirurgia óssea, partes moles. Quando você tem uma deformidade em varo, que é a mais comum, o que você espera encontrar? Um paciente com uma contratura das partes moles mediais, elas vão estar mais tensas, com afrouxamento dos tecidos moles laterais e com perda óssea medial, geralmente na tíbia. É o mais comum. Já no valgo, o que você vai ter? Você vai ter contratura das partes moles laterais, afrouxamento das mediais e perda óssea geralmente no fêmur. Justamente por isso, no valgo, principalmente o valgo mais grave, o melhor eixo, o melhor parâmetro para o corte do fêmur posterior, voltando, eixo transepicondylar, tá bom? Então, como é que eu faço o balanceamento disso? Se eu tenho uma prótese ali, que eu vou fazer, e o joelho está varo, você vai fazer, então, uma liberação subperiosteal ali da tíbia, da porção mais superior do colateral medial superficial, do colateral medial profundo, tá? Vai ressecar ali um pouco vai liberar um pouco da cápsula posterior-medial. Se for uma deformidade mais leve, isso juntamente com a ressecção de osteófitos mediais, provavelmente já vai ser o suficiente. Se você já tiver um varo um pouco mais severo, provavelmente você vai ter que liberar o tendão do sêmio membranoso, ali na região posterior-medial do joelho, descer a sua liberação e, por último, você vai liberar a pata de ganso e a região mais distal do colateral medial superficial. Tá? São as últimas estruturas que você vai liberar. Tá? Sempre que possível, o ideal é você tentar evitar isso. E sempre lembrando, então, a liberação subperiosteal ali na tíbia, tá? Junto com ressecção de osteófitos mediais. Já para a liberação das estruturas laterais no valgo, as duas estruturas mais frequentemente contraturadas no valgo são justamente o trato iliotibial e a cápsula posterior. Tá? Então, geralmente, para fazer o balanceamento de partes moles no valgo, a técnica clássica que é utilizada é a liberação do trato iliotibial através da técnica de pie crusting com stab incisions. Então, você faz ali pequenas incisões com o seu bisturi, tá? Para liberar o seu trato iliotibial, ao passo que você força ele para você ganhar ali espaço em flexão, tá? Em espaço na região lateral, flexão e extensão, né? Tá certo? Então, liberação lateral, pie crusting no trato iliotibial, liberação medial, liberação subperiosteal na tíbia das estruturas mediais. Bom, lembrando o seguinte, a liberação do lado tenso, tá? Ela pode não ser suficiente, tá? Quando você já tem as estruturas do outro lado incompetentes. Então, imagina que você tem um valgo que o colateral medial já está muito frouxo, ou que você tem um varo em que a região lateral já está muito frouxa. Isso não é tão comum, isso é mais quando você tem deformidades muito, muito graves, muito severas, tá? Nesse tipo de situação, só fazer a liberação do lado tenso não vai ser suficiente para garantir a estabilidade da prótese. E aí o que pode ser necessário é utilizar técnicas com maior grau de constrição, ou eventualmente fazer o reparo, o retencionamento ligamentar, ou utilizar próteses mais constritas. Cuidado!
As próteses constritas, pessoal, elas são uma opção, tá? Sem dúvida, é uma coisa que pode ajudar muito, principalmente em deformidades mais graves, tá? No entanto, lembrar o seguinte, quanto mais estruturas você não tem e mais pressão, mais tensão você coloca na prótese propriamente dita, o que que acontece, tá? A prótese está sofrendo maior estresse, então tem maior risco de soltura e desgaste do implante, tá? Então, o ideal é uma prótese constrita ser utilizada o mínimo necessário, tá? Ela é uma opção, obviamente, em pacientes mais idosos, em que o equilíbrio ligamentar adequado não pode ser obtido, mas tem que ser utilizada com parcimônia. A gente sabe que uma prótese com maior grau de constrição, ela tem uma tendência a soltar mais rápido do que uma prótese normal, tá bom? Bom, o fator mais importante para o resultado satisfatório da prótese a longo prazo é o alinhamento anatômico que você vai obter, tá? Lembrando que o desgaste do polietileno tende a ser maior no lado que estava tenso no pré-operatório, principalmente se a sua liberação foi incompleta, ok? Perfeito, pessoal. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui as perguntas que foram mandadas. Qual o tipo mais comum de lesão meniscal? Então, ele está fazendo algumas perguntas ainda da outra aula, tá? Tipo mais comum de lesão meniscal é a lesão longitudinal no corno posterior do menisco medial, tá? E dentre as lesões do menisco lateral, a mais comum é a lesão radial incompleta na transição entre o corno anterior e o corpo, tá certo? Então, ó, a mais comum é a lesão longitudinal no corno posterior do medial. E dentre as lesões laterais, a mais comum é a lesão radial incompleta na transição entre o corno anterior e o corpo do menisco. O pie crusting, ele é utilizado predominantemente, tá? Quando você vai fazer a liberação lateral. Geralmente a gente não utiliza o pie crusting para liberação medial, apesar de ser possível. Eu conheço cirurgiões que utilizam essa técnica, mas o clássico é o pie crusting para liberação lateral do trato iliotibial. Com relação à cápsula, não, você não utiliza essa técnica do pie crusting, você faz uma liberação da inserção da cápsula no osso, tanto na tíbia quanto no fêmur. Você pode utilizar para isso, eventualmente, alguns formões, tá? Para você fazer a liberação da cápsula ali junto ao osso, tá? Até para você diminuir o risco, a gente sabe. Qualquer pessoa, mesmo cirurgião de joelho, ninguém é muito confortável em ficar mexendo ali na região posterior do joelho pelo risco de lesão neurovascular, tá? Com relação às vantagens e desvantagens de manter o LCP, é uma pergunta muito teórica, tá? Que é muito comum se fazer, mas é muito teórica. A grande maioria das trabalhos na literatura mostram que os resultados entre as técnicas PS e CR, PS quando a prótese é posterior stabilized, ou seja, que estabiliza, que a prótese faz a função do LCP, ou a prótese CR, que é a prótese Cruciate Retaining, a prótese que mantém o LCP, tem resultados muito semelhantes, muito parecidos mesmo na literatura, tá? Mas, teoricamente, quando você substitui o LCP, você consegue, primeiro, é mais fácil fazer o balanceamento da prótese, porque muitas vezes o próprio LCP, ele faz parte da deformidade, né? É um LCP doente, tá? Além disso, tá? Teoricamente, quando você mantém o LCP, você tem ali um rolamento do fêmur, chamado rollback femoral, teoricamente mais eficaz, tá? Então, isso melhora a cinemática patelofemoral. Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Alemanha, tá? E lá, o pessoal, quase todas as próteses que eles faziam eram mantendo o LCP e não fazendo o componente patelar, justamente porque ao manter o LCP, você melhora a cinemática patelofemoral e você diminui, então é muito comum essa jogadinha, essa dupla, né? Manter o LCP e não fazer a patela. São as duas grandes controvérsias dentro da prótese de joelho. Né? São duas grandes controvérsias, tá? Então, enquanto que na cirurgia da prótese de quadril se fala muito da tribologia, né? Cerâmica, metal cerâmica, coisas desse tipo. As duas grandes controvérsias da prótese de joelho é se é melhor ou não, tá? Manter ou não o LCP, ou se é melhor ou não não fazer a patela, tá? Teoricamente, assim, a, a,
Os resultados da literatura são muito semelhantes para todas as técnicas. Tá? Teoricamente, quando você não faz a patela, existe um risco um pouco maior do paciente ficar assim com dor na região anterior do joelho, então aumenta às vezes a necessidade de uma eventual reabordagem, coisas desse tipo assim, tá? Mas você diminui o risco de complicações, né? Como soltura do cone do implante, fratura da patela, também são tudo muito mais comuns quando você faz a troca da patela do que quando você não faz. Deixa eu ver, o que mais aqui? Mantendo a LCP, o pólidesgaste estaria mais em qual região? Tá? Não tem uma região específica que é mais desgastada. Teoricamente, nos modelos mais antigos de prótese, existia uma melhor conformidade do poli com o componente femoral, tá? Quando você substituía o LCP. Por isso que existe, essa é uma das grandes questões ali da pergunta lá de manter ou não manter o LCP, tá? Quando você mantém o LCP, você consegue colocar um polietileno teoricamente mais congruente com o fêmur e diminui o desgaste do poli. Então, essa, teoricamente, era uma grande desvantagem. Quando essa questão da soltura séptica, por essa questão da liberação dos debris do poli, era um fator ainda muito grande nessa questão das causas de revisão de prótese, soltura séptica e tudo mais. Hoje, com a melhora do desenvolvimento dos implantes, isso é uma pergunta muito menos relevante e muito mais teórica, na minha opinião. Tá? Quando após realizar a prótese fica tensa em flexão ou ficar tenso em flexão e extensão, o que fazer? Bom, primeira coisa é o seguinte, se está tenso em flexão e extensão, os dois, você pode eventualmente cortar um pouco mais de tíbia, porque a tíbia faz parte tanto do gap em flexão quanto do gap em extensão. Agora, se a prótese está tensa só em flexão, esse é um cuidado essencial. Você nunca pode cortar mais tíbia. Por quê? Se você cortar mais tíbia, você vai conseguir ganhar espaço em flexão, mas vai ganhar espaço em extensão também. Então, a prótese vai ficar frouxa em extensão. Isso é um grande erro. Tá? Então, se a prótese está tensa em flexão, na verdade, você provavelmente o que está faltando para você fazer ali talvez seja liberar mais cápsula posterior, checar se você não errou o slope da tíbia, liberar mais estruturas de partes moles, coisas desse tipo. Mas, eventualmente, se você for mexer em cortes ósseos, o que vai mexer no gap em flexão é o corte do fêmur posterior. Tá? O ponto de nós especializado na correção em prótese ou osteotomia é só osteotomia, tá? Só osteotomia de valgizante, quando você vai fazer a hipercorreção, você utiliza o ponto de nós para 62,5. Não, ó, se você tem uma deformidade em valgo, tá? Um valgo grave vai provocar eventualmente, uma hipoplasia ali do côndilo femoral lateral. E nesse tipo de caso, você pode errar o seu corte do fêmur posterior, tá? E aí isso daí pode ocasionar um aumento da rotação interna da prótese, tá? Então é aumento da rotação interna, o que é ruim, tá bom? Aumento da rotação interna da prótese, dentre outras coisas, piora muito a cinemática patelofemoral, aumentando o risco de instabilidade patelofemoral pós-prótese. Tá? Qual a ordem de prioridade na liberação de partes moles? Isso daí é muito controverso na literatura. Tá? Não tem uma coisa clássica com relação a isso, mas a técnica mais conhecida é essa que eu falei para vocês. Libera primeiro o colateral medial profundo, a porção mais proximal do colateral medial superficial, cápsula póstero-medial, depois semimembranoso, por último, pata de ganso, e por último, a parte mais distal do colateral medial superficial. As próteses podem ser normais, semiconstritas ou constritas. O que quer dizer isso? Todas as próteses, teoricamente na prótese normal, tá? Você não tem a prótese fazendo um efeito dos ligamentos colaterais, colateral medial e colateral lateral. Quanto mais constrição tem a prótese, mais a prótese está fazendo a função desses ligamentos, sendo importante na restrição do vário valgo. A prótese em hinge, que é a prótese em dobradiça, ela é a prótese que a prótese faz a função de tudo, entendeu? Então você não precisa ter ligamento nenhum, medial, lateral, nada, entendeu? Então a prótese mais constrita significa isso, que a prótese está fazendo o efeito dos ligamentos colaterais também, tá bom?
Eu espero que tenha sido proveitoso aí para todos, tá? E fico à disposição aí para eventuais dúvidas aí, se quiserem me mandar por e-mail também, eu estou à disposição. Esse caso clínico é de um paciente de 23 anos, masculino, jogador de handebol. Durante uma partida muito disputada, o paciente conta que sofreu uma queda, com trauma do joelho. E o mecanismo que ele descreve é um valgo e rotação externa do joelho. Houve um barulho no joelho e ele teve que parar de jogar. Na hora tive muita dor e saí do jogo. Meu joelho inchou um pouco e foi rápido. Não consegui apoiar sobre a minha perna. Meu joelho não tinha firmeza. E por fim, ele conta, não consegui estender a perna completamente. Bem, pensando em todas essas relatos oferecidos por este paciente, quais seriam as possíveis hipóteses diagnósticas? A lesão do ligamento cruzado anterior, afinal, o mecanismo de valgo e rotação externa é um mecanismo para a lesão do cruzado anterior, assim como as lesões do aparelho extensor do joelho, a luxação patelar, ou mesmo a lesão do tendão patelar, podem serem possíveis lesões relacionadas ao mecanismo descrito por este paciente. E, lógico, não esquecer das fraturas ligamentar. Entretanto, o exame físico deste paciente mostrou que não havia lesão do tendão patelar, mas sim um derrame articular volumoso, conforme nós podemos observar nessas imagens na vista de frente e vista de perfil do joelho. Como o paciente tinha um desconforto muito importante, o ortopedista que o atendeu realizou uma punção do joelho. E essa punção confirmou uma hemartrose volumosa, mas não havia sinais de gotículas de gordura, que podia representar um sinal indireto para uma fratura intraarticular. O ortopedista, pensando na lesão do cruzado anterior, então ele realizou alguns testes clínicos, conforme a gente vê aqui nesse slide, e que nós vamos descrever. A primeira manobra clínica é o teste de Lachman, a segunda é o teste de gaveta e a terceira o teste do ressalto. Todas essas manobras são realizadas com o paciente em decúbito dorsal. As primeiras duas manobras, o teste de Lachman e o teste de gaveta, são manobras em que realizamos uma translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, ou seja, estamos avaliando a integridade do cruzado anterior, que é o principal restritor ao deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. No teste de Lachman, o joelho está posicionado em 20 a 30 graus de flexão, enquanto no teste de gaveta, em torno de 70 a 90 graus de flexão, o pé em rotação neutra. Lembrar que o teste de gaveta sempre se certificar da relação anatômica dos côndilos femorais em relação ao planalto tibial, ou seja, tíbia sempre à frente, geralmente à frente, em torno de 1 centímetro à frente. E o teste do pivô, que é a manobra mais específica, o teste do ressalto, realizamos uma rotação interna, um estresse de valgo com o joelho posicionado em extensão. Nessa manobra, nesta condição, a insuficiência do ligamento cruzado anterior faz com que a tíbia subluxe anteriormente. Ao iniciarmos a flexão do joelho, nos primeiros graus de flexão, por ação do trato iliotibial, ocorre a redução dessa subluxação, que é o fenômeno que o paciente descreve como a sensação que o joelho está saindo fora. Aqui a gente vê alguns vídeos, que mostram o teste de Lachman inicialmente. Então a gente vê uma translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Lembrar que as manobras devem sempre ser feitas de forma comparativa. O lado em que o paciente teve a lesão com o lado sem lesão, ou seja, o lado controle. O teste de gaveta, mostrando uma anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. O teste do pivot shift, ou o teste do ressalto. Observe que ao iniciar a flexão, o planalto que está subluxado anteriormente, ele reduz e aí temos o fenômeno do ressalto. Bem, uma vez que o diagnóstico clínico foi feito,
Quais exames podem ser solicitados para confirmar esse diagnóstico clínico? Bem, o exame de ressonância, com certeza, é o exame de eleição. Essas imagens, elas caracterizam bem, em A, o ligamento íntegro, conforme a gente vê aqui. Em B, em C, que também são cortes sagitais, nós vamos ver inicialmente em B as contusões ósseas, que podem ocorrer, não necessariamente em todos os casos, mas elas denotam já uma energia de trauma mais importante. Em C, nós observamos uma indefinição, ou melhor, uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior, enquanto que em D, nós observamos uma ausência do ligamento cruzado anterior na sua origem femoral, caracterizando assim a lesão do ligamento cruzado anterior. Entretanto, em algumas condições, a ressonância ela pode se mostrar inconclusiva, ou mesmo sugerir uma lesão parcial, que foi observada no exame físico como uma lesão completa. E qual que seria a nossa conduta? Como podemos documentar essa lesão? Importante sempre lembrarmos das radiografias com estresse, realizadas com manobra como o teste de gaveta, como vemos nessas duas imagens. No joelho esquerdo, um joelho com um ligamento cruzado anterior funcionante, e no joelho direito nós observamos uma translação anterior da tíbia, caracterizando e confirmando a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Essas radiografias com estresse também são úteis para avaliar a competência e a integridade dos ligamentos periféricos. Aqui nós temos um exemplo. Então, em A, o teste clínico realizado sem a manobra de estresse. Em B, mostrando um bocejo lateral, né, da articulação lateral, quando realizada a manobra de estresse em varo, caracterizando uma incompetência, principalmente do ligamento colateral lateral. Pois bem, nós estamos frente a um caso de um paciente jovem, atleta, jogador de handebol, e vamos ter que fazer a nossa tomada de decisão, abordagem terapêutica para este caso. Logicamente, pacientes que têm uma demanda física importante, como esse atleta, eles serão submetidos ao procedimento cirúrgico, pois são indivíduos que exigem muito mais do joelho do que o indivíduo idoso, que tem uma vida mais tranquila, uma vida sedentária. Então, o tratamento ou abordagem terapêutica é a reconstrução cirúrgica. A técnica cirúrgica, atualmente, a técnica de reconstrução é a artroscópica, que é a técnica mais utilizada, embora ainda possam, em alguns casos, ou dependendo da experiência do cirurgião, a reconstrução por via aberta. Existem diferentes opções de enxerto, com vantagens e desvantagens para cada um, assim como os sistemas de fixação. Reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, diferentes tipos de enxerto autólogo podem ser utilizados, como o tendão patelar, os tendões do graxo semitendinoso e o tendão quadricipital. O tendão patelar teve seu apogeu na década de 80, início da década de 90. É um enxerto que possui um baguete ósseo em cada extremidade, tanto na extremidade proximal como na extremidade distal, e assim permite diferentes sistemas de fixação. Mesmo a utilização de fio de aço podem ser passados pelo baguete ósseo e assim a utilização da fixação em poste. Já os tendões flexores são enxertos longos que podem ser dobrados, ou seja, o graxo semitendinoso pode dar a configuração de enxerto quádruplo, uma boa área de seção transversal, mas podem ainda serem utilizados de forma quíntupla ou sextupla. E por fim, o tendão quadricipital, um enxerto que pode ser utilizado na cirurgia primária em condições especiais, mas ele é principalmente utilizado na cirurgia de revisão. Além de ser um enxerto robusto, um enxerto tendíneo robusto, com bom comprimento, ele possui um baguete ósseo em uma das extremidades, o que permite utilizar sistemas de fixação híbrido. Com relação a esses sistemas de fixação, alguns dos sistemas são descritos aqui nessa slide,
Então, começamos com primeiro o parafuso de interferência. Os designs mais novos, os desenhos mais novos desse sistema, ele permite fixar tanto enxertos que têm baguete ósseo ou enxertos que são apenas de tecidos moles, uma fixação adequada e segura para qualquer tipo de enxerto. O pino transverso, que é o chamado a fixação a cavaleiro, em que o enxerto dá a volta no pino, né? Ele permite uma ótima fixação. Então, o ponto de fixação no fêmur ele fica extremamente rígido. E a associação com outro dispositivo, um parafuso associado a uma arruela dentada, que também confere uma fixação muito boa para os tendões flexores. E finalizando, os enxertos que são fixados com um sistema de botões. Esse sistema permite adequar o comprimento do túnel e o comprimento do enxerto quando necessário. Na literatura são descritas diferentes técnicas de reconstrução intraarticular do ligamento cruzado anterior do joelho. E nessas imagens nós temos uma das principais. Até a primeira imagem nós temos a reconstrução com banda única, com certeza a técnica mais utilizada pela maior parte dos cirurgiões de joelho. Na imagem central nós temos a reconstrução chamada em dupla banda, com 2 túneis no fêmur e 2 túneis na tíbia. É uma técnica que procura reproduzir o mais próximo possível a anatomia do ligamento, que pode ser muito interessante, pode ser preocupante no caso de uma revisão cirúrgica após um caso de reruptura. E a última imagem, à direita, nós temos a técnica de reconstrução intraarticular, com banda única, associada ao ligamento anterolateral. É uma técnica que vem sendo estimulada nos últimos anos, mas ainda há necessidade de estudos para comprovar a sua superioridade em relação às demais técnicas, principalmente a técnica de banda única. Para finalizar, como qualquer procedimento cirúrgico, a reconstrução do ligamento cruzado anterior não é isenta de complicações. Embora as taxas não sejam extremamente preocupantes, ou melhor, as complicações não ocorram para todos os casos, sim por uma pequena parcela de casos, é importante ressaltar algumas complicações do procedimento cirúrgico, ou melhor, relacionadas ao procedimento cirúrgico. Os quadros de infecção, rigidez, déficit de mobilidade articular, a insuficiência do enxerto, que pode ser resultado de um sobretensionamento ou um tensionamento inadequado, ou problemas relacionados até à captação do enxerto. E os casos de reruptura, que devem ser devidamente avaliados para identificar a causa, se a causa é de origem traumática ou de problemas técnicos relacionados à cirurgia primária. Muito obrigado.